Quem achou Efésios capítulo 5? Glória a Deus. Versículo 15 até o 18. Vamos ler? Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, antes de iniciar a ministração, ontem, gostaria de contar um breve testemunho. Eu não sou assim de estar falando, sou um pouco acanhado. Mas já havia um bom tempo que eu não estava conseguindo, eu tenho um problema seríssimo de insônia. E aí, eu já estava quase que entrando em desespero, sabe? Será que eu vou ter que tomar medicamento, né? Nada contra, né? Mas eu sempre procuro detectar qual é o problema, quem sabe está ao meu alcance antes de ir para a medicação, etc. E aí eu fui, cheguei em casa mais cedo, deu tempo de ir à reunião do grupo familiar, onde tivemos uma mensagem maravilhosa. E eu, como eu sou acanhado, foi dada a oportunidade de fazer a oração, né, pastor Roberto? E aí eu sou meio quietinho, fiquei quieto na minha, mas no espírito eu estou aí, hein? Estou aí. E em espírito eu falei, Senhor, eu queria um sono restaurador. Eu não estou aguentando mais, eu já estou entrando em desespero. Meus nervos estavam parecendo aqueles cachorrinhos da feira que está vendendo, que você chega e dá um cascudo na cabeça dele e fica de jeito assim, sabe? Era meus nervos, já estava nesse sentido, né? Isso não é de ver, irmãos, que eu cheguei em casa, eu só lembro que eu vi a cama, acordei no outro dia, livre, leve, solto, restaurado, sabe? Então, muitas das vezes, eu sem proferir uma palavra no momento da oração que foi dada no grupo familiar. E Deus ouviu a minha oração. E eu quero trazer esse testemunho aqui para dizer que, por mais que você não consiga, eu tenho essa dificuldade de, ora por mim aí, tá? Agora eu tenho essa coragem, mas na hora não tem, né? Mas Deus está atento até o que você pensa, as intenções do seu coração. Ele sabe do que você precisa. Amém? Irmãos, eu gosto muito desse texto. Embora eu descobri um pouco na prática dele há pouquíssimo tempo, né? Eu já sou convertido já faz alguns anos, mas ler a Bíblia a gente passa lendo, né? Mas quando você para e vai esmiuçar ali, leva-se um certo tempo. E o que eu gosto do livro de Efésios, que Paulo, vou fazer só uma pequena síntese aqui. Paulo, ele se apresenta dizendo, eu sou um apóstolo, não da minha vontade, mas da vontade de Deus. Eu venho trazer um evangelho da parte de Deus. Então ele já chega para os cristãos em Efésios dizendo, eu estou aqui, não é pela minha vontade, estou aqui cumprindo um chamado de Deus. E Paulo, nesse decorrer aqui dessa carta eclesiástica, ele começa dizendo para os Efésios que todos têm um propósito, que Deus predestinou todas as coisas, conforme a sua vontade, e que cada um tem um propósito, cada um tem um tempo para desenrolar esse propósito, e que, ao ouvir lá no verso 13 do capítulo 1, ouvir o evangelho da verdade, essas pessoas venham então a entender que a sua antiga caminhada, na sua vida de pecado, que antigamente as pessoas que viviam em trevas, Paulo traz toda como posso dizer, essa retrospectiva, que eles viviam no pecado, que eles careciam da graça de Deus, ele traz e apresenta para essas pessoas, que é ouvindo a palavra de Deus, entendendo o que Deus quer para eles, só assim eles poderiam estar libertos dessa vida pecaminosa, da escuridão do pecado. Paulo começa então o capítulo 2, depois de fazer essa apresentação, dizendo que só há um cabeça da igreja, que é Cristo, que
sobre Cristo Deus constitui todas as coisas. E no capítulo 2, ele diz que foi através dessa graça de Deus que vivificou nós que estávamos mortos do pecado. Paulo começa a falar isso para que o homem não se ensoberbecesse, não dissesse, foi eu que escolhi a Cristo, foi eu que fiz a obra, foi eu que... Então Paulo dizendo, olha, não foi obra de vocês, foi Deus quem vivificou através do sacrifício de Cristo na cruz. Estando vós mortos em ofensas e pecados, Paulo fala, vocês em outro tempo andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse era o nosso Deus antes de aceitar a Cristo. Por mais que nós falássemos, não, eu creio em Deus, mas mentia, seu Deus era o Deus da mentira. Paulo fala para os cristãos em Éfeso, olha, era esse Deus, era esse o seu estado antes de conhecer, e não foi você, não foi uma obra sua. Foi Deus que vos vivificou através do poder do Evangelho. E Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando vós mortos ainda nas vossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Paulo diz, olha, não tem mérito do homem nenhum. Ninguém aqui na igreja, ou em qualquer outro tempo, teve algum mérito na salvação, porque foi um dom de Deus. Lá no verso 8 ele diz que pela graça que fomos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Certa feita eu estava lendo sobre predestinação, né? E aí o professor dizia assim, imagina que você está na frente da igreja. Está lá na calçada da igreja e fala, eu vou entrar nessa igreja aí. Hoje eu vou aceitar Jesus, pastor Roberto. E aí você toma a decisão, entra na igreja. Só que aí, quando você entra na igreja, que você olha, igual aquela frase que está ali, transformando o mundo, uma vida de cada vez, imagine que agora tem uma frase assim, só está aqui quem Deus chamou. Como é que você tomou decisão, se Deus já sabia que você ia tomar hoje? Então, por mais que você tome a decisão de estar lá fora e entrar para a igreja, Deus já sabia falando, não é mérito seu. Porque pela sua vontade e a nossa vontade hoje, estávamos lá fora. Porque pecar é bom. Então Paulo relembra isso aos Efésios, olha, tudo o que está acontecendo aqui, não há mérito do homem em nenhum momento. Tudo é pela graça de Deus. E Paulo agora, já fazendo essa ênfase, dizendo que só em Cristo, no término do capítulo 2, só em Cristo é que vamos encontrar a paz. E ele já começa a construção aqui, já indo para o capítulo 3, a construção de um edifício. E é através de Cristo, que é a pedra da esquina, Paulo diz que vós sois estrangeiros, mas concidadão dos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Porque Jesus foi quem passou no teste. Vocês sabem tanto quanto eu que a pedra de esquina, ao mesmo tempo que ela era uma pedra que estava na água fria, ela pegava ela e colocava no fogo. Tirava do fogo, colocava água fria para ver se ela não rachava. Se ela rachava, ela não poderia ser colocada como uma pedra de sustentação, porque ela que sustentava o peso da estrutura. E o homem não suporta o castigo da cruz. O homem não suporta aquelas 39 chibatadas. O homem não suporta 40 dias no deserto com o diabo oferecendo, está vendo todos os reinos dessa terra? Eu te dou, se prostrado e me adorares. O homem não vai suportar faminto de fome e dizendo, olha, o Satanás olhou para Cristo e falou, você tem o poder, transforma essas pedras em pães. A gente, quando está de jejum, de vez em quando esquece e pede perdão a Deus quando vê um pão. Mas Cristo suportou. Então Paulo começa esse fundamento dizendo, vocês estão bem fundamentados, vocês estão seguros, a casa não vai cair. E ele começa o capítulo 3,
já partindo para o capítulo 4 aqui, dizendo que há um propósito, que devemos viver debaixo desse propósito. Ele ainda fala assim: porque quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Deus. Paulo relembra eles que eles estavam no pecado, Paulo relembra eles que não foi obra deles, e agora ele quer colocar a compreensão de que eles têm um propósito de Deus. Paulo, eu espero que vocês me compreendam esse mistério, porque em outros séculos, Paulo agora quer trazer para eles a importância que eles têm, que nós estamos tendo. Porque o que era oculto nos tempos de Davi, nos tempos de Isaías, Paulo está dizendo, agora está revelado para vocês. O que Isaías queria ver, o que Jeremias queria ver, o que todas as pessoas antes de nós queriam ver, Deus não deu esse privilégio, mas nós estamos tendo, conhecer o mistério, que é Cristo Jesus, o Evangelho da salvação. Paulo está dizendo, você é importante. Você está tendo uma oportunidade de ouro. Você está tendo a oportunidade que Moisés quis ter, a oportunidade que Adão tinha e jogou fora. E aí, Paulo trava agora a atenção deles, assim como Pedro em Atos capítulo 2, quando ele é abordado dizendo, vocês estão bêbados desse jeito, falando esse tipo de língua. Eu sou persa, eu estou ouvindo o evangelho em persa. Eu sou romano, estou ouvindo o evangelho na linguagem romana. O que é isso? Isso aqui é o que estava revelado desde os tempos de Davi. Davi falou disso que ia acontecer hoje. E o povo, pasmo, disse, o que temos que fazer? Arrependei-vos, aproveita a oportunidade que está sendo te dada e aceite a Cristo. Paulo então começa dizendo, olha, Deus tem um propósito, um eterno propósito em Cristo Jesus. Ele dizendo que é por esta causa, por essa compreensão, por essa revelação do mistério de Deus, Paulo se colocava de joelho em oração por todas as famílias. Efésios capítulo 3, 14. E é por esta causa, eu me ponho de joelho, para que toda a família nos céus e na terra tome o nome segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais corroborados pelo poder do Espírito, no homem interior. Paulo, agora, ele diz que os fundamentos do amor podemos estar perfeitamente compreender com todos os tantos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de 1/3 da plenitude de Deus? Não, para que estejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo que Deus te quer por completo, que Deus quer te transformar e te encher do Espírito Santo de Deus por completo. Deus não te quer um pouquinho aqui, um pouquinho lá fora. Porque logo depois ele aborda, se antes você mentia, não mintas mais. Tire essa roupagem do velho homem e se revista do novo homem. E agora, dada esta oração de Paulo, ele começa a estruturar. Porque pela fé também, ele não pode perder essa oportunidade de dizer, parece que ele estava do lado de Cristo, quando Cristo disse que, pode eu expulsar isso em nome dos demônios? Um demônio em nome dos demônios? Ora, um reino dividido não subsiste. E aí que Paulo trabalha agora no capítulo 4, a unidade, a união. Paulo diz que como igreja, só há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Paulo está dizendo que não pode haver dois senhores na nossa vida. Paulo está dizendo, olha, rogo-vos, pois, que eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. Ele começa a dizer, olha, você é importante para Deus, e Deus tem um propósito na sua vida, você é valioso, você pode agregar uma obra, seja no louvor, seja no evangelismo, seja em qual, mas você não é um inútil dentro da casa de Deus. Para você, Deus tem uma utilidade, Deus te fez aqui na terra como um propósito. Até mesmo Jesus Cristo disse lá em João, dizendo, eu cumpri o propósito que meu Pai tinha para mim aqui na terra.
Ninguém é inútil. Ele está pedindo que uma vez que você descubra essa vocação, anda de modo digno dela. E ele fala da unidade. Precisamos ser unidos no Espírito. E novamente, ele volta lá no passado, relembra como que vocês andavam antes. Do qual todo o corpo, na verdade, cresçamos em tudo naquele que... Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Vós, no outro tempo, andáveis nas trevas. Paulo está dizendo que essa antiga caminhada já não pode pertencer mais. Nós agora temos uma nova caminhada. Nós agora temos, uma nova caminhada. E ele ainda crê dizendo, olha, eu ainda acredito no verso 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Cristo Jesus. E quanto ao trato passado, se despojais do velho homem que se corrompe, mas renoveis no espírito do vosso sentido. Tira tudo que é do velho homem. Você agora tem uma nova caminhada, você recebeu uma nova oportunidade. Aproveite-a. Já dizia o ditado, cavalo selado não passa duas vezes, né? Não, você já ouviu muito isso. Você imagina, pelo que deixar em mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Não deis lugar ao diabo, vigilância. E agora eu vou entrar aqui no texto que nós lemos. Dada a antiga vida que nós vivíamos, dado tudo aquilo que falávamos, fazíamos, pensávamos, alguém que olhou prudentemente como ele andava no passado, que foi a pessoa que nos evangelizou, a pessoa que abraçou essa oportunidade e entendeu que ele só é salvo mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. A pessoa que teve o entendimento de que a minha caminhada antes agora era errada, eu estava distante de Deus e agora eu estou, através da sua graça, eu tenho uma nova oportunidade. Você não pode escolher o modo com que você vê ao mundo, mas como você vai deixar, isso sim está nas suas mãos. Isso está completamente nas suas mãos. Essa pessoa entendeu isso. E ela aproveitou de um modo sábio o tempo que ela tinha. E qual é o proveito disso? Aproveitar melhor o tempo que temos para cumprir o nosso propósito aqui na terra. Por isso que Paulo diz no verso 14, portanto despertas, ó tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E ele fala esse texto que nós lemos. Paulo está dizendo para nós analisarmos como está sendo a nossa caminhada. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nécio aqui é uma pessoa que não tem propósito, que anda sem pensar nas consequências das suas escolhas, dos seus atos. Um cristão jamais deve andar sem um propósito. Jamais deve falar sem um propósito. Deve agir sem um propósito. Porque o sábio jamais desperdiça o seu tempo. Tudo que ele faz tem um propósito, porque ele descobriu que o tempo é precioso. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Embora remir aqui tem uma conotação de comprar o tempo, e tempo aqui é o mesmo significado de kairos, de Eclesiastes capítulo 3, que significa o tempo oportuno. Enquanto houver oportunidade, não perca tempo. Você imagina se o cego Bartimeu, Jesus está lá em Jericó, Tiago. Ele não estava vendo, mas ele escutou, né? E diz que para o bom ouvinte é melhor do que quem tem uma boa visão, né? Ele está ouvindo dizendo, deve que alguém sussurrou, Jesus está ali. Ele sai gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem? Jesus, você sabia que Jesus nunca mais passou em Jericó de novo? Se aquele cego
Não aproveita a oportunidade, ele estava cego até o último dia dele morrer, gente. Ele olhou e disse, é essa daqui, eu vou aproveitar, eu vou gritar, eu não estou enxergando mesmo, eu vou gritar, pelo menos pela minha voz ele sabe onde eu estou. Era o que ele tinha, era a voz dele. Se ele perdesse essa oportunidade, ele ficaria cego, mas ele remiu o tempo. É o tempo que eu tenho, eu não vou desperdiçar. É o tempo da passagem de Jesus. Você imagina se a mulher do fluxo de sangue, que já ficava separada da sociedade, à margem da sociedade, Jesus está vindo, aquela multidão, a oportunidade dificílima. Ela disse, eu só tenho essa. Eu acredito que Ele pode me curar, eu acredito que Ele tem um poder. Ah, mas tem muito quebra-mola ali, tem muita dificuldade, vai ser difícil. Olha o tanto de gente, eu não quero saber, eu vou tentar, é a oportunidade que eu estou tendo, eu vou lá. E ela tocou com tanto esforço, com tanto sacrifício, que Cristo falou, de mim saiu virtude. E aquela mulher foi curada. Sabe por quê? Porque ela remiu o tempo. Quantos anos ela estava padecendo daquilo ali? Ela poderia ter descrençado. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, é assim mesmo, esse é o projeto que Deus tem para a minha vida, não adianta eu querer me esforçar e não sei o quê. Não. Ela se esforçou e teve o resultado do seu esforço. Você imagina se Jairo, ao ouvir falar que Jesus estava na cidade, com certeza ele sabia do testemunho, a filha ali dada como morta, ele fala, eu não desisto, porque o amor de pai não desiste, vai até as últimas consequências. E através da fé dele, Jesus disse, eu não encontrei tamanha fé em Israel. E eu acho que aquele homem não era judeu não, né? Era um chefe da guarda, né? E a filha dele foi ressuscitada. Você imagina se ele espera, não, Deus vai vir como um alazão, um médico e não sei o quê. Não, ele foi. Ele não perdeu a oportunidade. Porque o tempo de Eclesiastes aproveitar, é você aproveitar os tempos oportunos. Porque estamos vivendo num tempo que os dias de fato, se você falar, ou ao menos defender algo que é decente, em muitos locais você é tido como errado. Eu já faz um bom tempo por escolha, não por escolha própria, eu nunca fui afim de televisão. Mas parece que está muito mais evidente o escárnio das coisas de Deus. É Cristo numa cruz, num carnaval, sendo vilipendiado. É o sofrimento dele no caminho do Gólgota, carregando a cruz, ele sendo colocado ali na matriz de Sapucaí e tendo como que o diabo venceu. É a Santa Ceia sendo deturpada. E olha só que interessante as filosofias. Eu li um post sobre essas Olimpíadas. E eles diziam que a intenção era demonstrar que Deus ama a todos. Deus ama a todos. Deus permite que qualquer um, com qualquer tipo de comportamento e qualquer pecado chegue a Ele. Mas Ele não permite que a pessoa continue sendo a mesma pessoa depois de ter um encontro com Ele. Porque Ele já está dizendo, tira o velho homem, se reviste do novo homem que eu tenho para você. E os dias são maus. Os princípios estão sendo vilipendiados. E é hoje e agora já em rede nacional. Remindo o tempo, verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa e perfeita vontade, a vontade do Senhor. Uma pessoa sábia, ela entende que a vida é curta. 70, 80 anos é rapidinho. Eu já estou com 32, 12 de casado, 3 filhas. Com cara de 40 porque eu perdi os cabelos. Quando eu assustar, daqui 8, 9 anos, Débora já está na faculdade. Quando eu assustar, eu estou com 40, 50, e aí passa muito rápido. Então, a pessoa sábia, ela entende que como imitadores de Cristo, a vida é curta, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que andar com sabedoria.
Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Eu tenho que fazer as coisas com sabedoria e entender que eu tenho um propósito. Qual a vontade que Deus tem para a minha vida hoje? O que Deus requer de mim? Einstein vai dizer que se você quer saber, ter a certeza de que você aprendeu alguma coisa, tente explicar para uma criança. Se você conseguir, você aprendeu. Se você consegue falar para você mesmo qual é a vontade que Deus tem para a sua vida, você já entendeu que Deus quer fazer de você uma ponte entre o mundo e o céu? Quantas pessoas passam por você através de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou através de uma situação inesperada, e quais são as oportunidades, porque você entende a vontade de Deus que você tem falado, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo tem o poder de perdoar os seus pecados. Quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, particularmente, eu pensava que ser cristão, eu não tinha que viver mais. Porque a primeira vez que eu fui numa igreja cristã, o que eu vi lá não era para não ter pisado na igreja nunca mais. Não é essa vontade que Deus tem. Olha só a mentalidade. Não é essa vontade que Deus tem para a minha vida, não. Eu não vou poder viver, não vou poder curtir, não vou poder me divertir, não vou viver nada. Mas a minha mentalidade era do mundo. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 2, não vos amoldeis. A forma, o molde ali, é o pensar mundano. É uma forma que o mundo vai colocar para que nós tenhamos que viver. E Paulo está dizendo, não aceite essa forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho que entender qual é a vontade que Deus tem, que se eu não entender, eu não aceito. E é por isso que, Atos 2, o pessoal ouviu Pedro, e a Bíblia vai dizer que eles estavam espantados, porque Pedro falou de Davi, que Deus usou Davi, que falou de Cristo, que nos tempos atuais, o derramamento do Espírito Santo iria acontecer, e aquele povo foi transformado na sua mente, que a vontade que Deus tinha para eles era aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, pedir perdão pelos seus pecados e se tornar membros ali daquela igreja, digamos assim. E no verso 18, para encerrar, nós temos que entender a vontade que Deus tem para as nossas vidas, para que possamos praticá-la, e não vos embriagueis com vinho, né? No culto racional que Paulo vai dizer, ele cita isso, obviamente, pegando como exemplo naquela época o deus Dionísio, que quanto mais você tinha que estar cheio desse Deus, quanto mais bêbado você tinha que estar. E ali trazia dissensão e bagunça. Paulo está dizendo que a sua vida não pode ser um alavonte. Não pode ser uma obra que você pisa aqui, pisa acolá, pisa aqui, pisa acolá. Não. Não pode ser como eu, quando vivi, que o pessoal deixava lá na porta da casa da minha mãe, pastor Roberto, e eu subia engatinhando na rampa para chegar lá no portão. Então, eu encantava. Não é igual meus irmãos quando estavam, que sumiu, cadê? Eu olhava num poste, aí ele abraçado, não aguentava mais ficar em pé, abraçou o poste, lá vai nós resgatar. Onde é que é minha casa? E está lá na sala da casa dele, nós temos que segurar, porque bêbado demais. Não sabia, não estava. Paulo não quer uma vida onde você não sabe o que você está fazendo, onde você não compreende as propostas que te são feitas. Paulo está dizendo para você ser sóbrio, raciocinar. Um professor falou aquela frase, né? Os circuitos de consagração social serão tanto quanto mais eficazes, quanto maior a distância do objeto consagrado. Aí era uma aula de filosofia, o aluno falou, professor, aí eu não entendi. Eu falei, não entendeu por quê? Você tem cérebro, tem neurônio. Pensa, tem tudo para você raciocinar. Aí, qual foi a questão da prova? A frase. 0 para o aluno. O aluno queria a resposta pronta. Ele, não, pensa. Aí o aluno insistiu, o professor falou, não tem como, só que ele usou um exemplo assim, não tem como um professor que nunca viu a pobreza,
e tal, e dar aula numa favela, porque ele não entende a realidade dali, ele não vai entender a linguajar. Ele vai conseguir uma maior eficácia entendendo e aplicando, porque ele vai aplicar melhor. Isso é sobriedade. Não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando Paulo fala no capítulo 3 sobre a largura, a profundidade, a altura, ele está dizendo de uma obra completa, de que nós temos que entender a vontade de Deus nas nossas vidas como um todo. Nós não podemos achar que nós somos uma obra inacabada. A obra será concluída com a vinda de Cristo na terra. Mas até lá, Paulo vai dizer que o projeto que Deus tem para nós é buscar o aperfeiçoamento. Veja o verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, levados a todo vento de doutrina, por engano, com astúcia daqueles que enganam fraudulosamente. Como que você, não tendo consciência, porque está embriagado com vinho, não tendo sabedoria para saber a vontade de Deus, indo de trás para frente, não aproveitando melhor o tempo e não tendo uma visão de prudência, com um andar prudente, vai chegar a essa estatura nunca. Você só consegue se seguir essa sequência que Paulo colocou. Entendendo que você era um pecador, que se você está aqui hoje é pela graça de Deus, você não tem mérito nenhum. Ninguém aqui, nem eu, nem você, nem no amanhã, nem no futuro, daqui 10 anos, ninguém merecerá, por mérito próprio, a salvação. Tem que passar pela graça de Deus, através de Cristo na cruz. Se você não entender que a vida é curta, que Deus tem um propósito para você durante essa vida curta, que você tem que aproveitar esse tempo para viver o propósito que Deus tem na sua vida. Ministrar o Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho. Acreditar, como Paulo demonstrou em Efésios capítulo 3, no poder da oração. Você veja que ele estruturou tudo na oração. E é por causa disso, deste projeto, que eu me ponho de joelhos e coloco toda a família, porque a família é a base de tudo aqui na terra. E é o que eles estão tentando destruir. E se você compreender isso, irmãos, o propósito que Deus tem para nós é que falamos mais do reino de Deus, preguemos o Evangelho, oremos mais, que no decorrer do capítulo 5 até o capítulo 6, nos está proposto uma batalha que o pastor Pedro falou muito sabiamente na quarta passada. Deus quer te preparar para um combate. Deus está preparando a igreja, Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o inferno que vem a nós, é nós que vamos até lá, converter as pessoas, trazê-las para Cristo, através da graça e do poder que Deus vai derramar sobre nós. E no capítulo 6, Deus vai dizer esse projeto. E, para encerrar, como que você analisa sua caminhada com Deus até hoje? Faça uma retrospectiva. A minha memória falhou aqui em relação ao livro, que eu até quero comprar ele. E o autor começa assim: se aparecesse um homem, pode ser Deus, um anjo, um homem que tem um poder de fazer com que você voltasse no tempo, mas você vivesse exatamente as mesmas situações que você viveu, passou sem tirar uma vírgula. Mas agora, com a consciência, você vai ter a consciência de que você já passou por aquilo. O que você faria diferente? Este homem seria para você um Deus ou um demônio?
Se você tivesse que analisar a sua caminhada com Deus até aqui de uma maneira prudente, como vai ser a sua caminhada daqui para frente? Se você tivesse que olhar, assim como as pesquisas sobre redes sociais, que é o que mais toma o nosso tempo, 40 horas por semana, já tem estatística dizendo que 40 horas no mês, perdão, a gente fica ligado em alguma rede social. O Brasil é o terceiro país do mundo com mais acesso a redes sociais. O que você tem feito com o seu tempo? Se você olhasse numa retrospectiva prudente daqui para frente, o que você faria? Porque as mesmas atitudes contêm os mesmos resultados. Se você tivesse que olhar, poxa vida, eu poderia ter orado mais. Hoje eu não conheço tanto a vontade que Deus tem para a minha vida. Então eu vou buscar, eu vou ler mais, eu vou orar, eu vou buscar ser mais íntimo de Deus. Mas a partir de hoje, encerrando o verso 18, eu vou andar com mais sobriedade, sabendo onde estou indo, para onde vou, porque Deus tem um propósito, um caminho para me seguir. Eu não ando mais nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou pelo caminho estreito, porque é o caminho que Deus tem para mim. Amém? Gostaria que vocês se colocassem de pé. Quem for sumir aqui já pode fazer o trieiro. Glória a Deus. Quero que você curva a sua cabeça e faça a sua oração. Que Deus possa abençoar você ricamente. Amanhã é quinta-feira, né? Muitos não vão trabalhar. Você possa curtir sua família, tenha uma semana abençoada. Que Deus possa frutificar essa palavra em nome de Jesus. Amém.